Boa tarde. Vamos iniciar aqui uma live que vai ter o título Partilhando Passos. Primeiro, uma breve apresentação. O que são passos? Passos, 12 Passos, são o programa que acode pessoas que são dependentes de álcool, outras drogas, neurose, jogo, pessoas que amam demais, dependentes de amor e sexo, e dezenas de irmandades que se reúnem e que são pessoas que têm dificuldades comuns e têm necessidade de um programa que as junte e dê o norte para que elas possam viver em paz e resolver e aceitar a sua problemática de maneira que não derretam a vida de maneira inútil, fazendo da vida uma coisa só, uma preocupação só, uma busca só, um estado obsessivo de querer uma coisa só e não conseguir desfrutar da vida como um todo. Então, os 12 Passos são um programa metódico que cada passo tem uma sugestão específica para que a pessoa possa trabalhar. E uma ótima sugestão para se compreender e se envolver com esses 12 Passos é um livro que pertence à Irmandade de Narcóticos Anônimos, só se encontra lá, e esse livro ele é um leitor de código de barras da doença específica que a pessoa tem e busca minorar, diminuir ou entrar num estado de aceitação e de qualidade de vida e paz de espírito. E cada passo tem uma série de perguntas que vão atuando cirurgicamente, metodicamente, em cima da dificuldade específica que a pessoa tem. Se é dependência de alteradores, drogas, álcool, se é dependência de jogo, se é um estado profundamente neurótico, seja qual for a dificuldade, esses passos eles vão atuar de uma maneira profundamente, extremamente benéfica, trazendo para a vida daquele navegante da busca, da experiência de melhorar, trazendo qualidade de vida efetivamente que vai ser garantida através dos dias e que não vai morrer ali na curva da primeira semana ou do primeiro mês ou diante da primeira dificuldade que aparecer. Vai realmente transformar as pessoas em buscadores de uma vida melhor, como praticamente o destino de todo ser humano em cima dessa vida. Adquirir qualidade para poder encarar as dificuldades, superá-las ou aceitá-las, de maneira a não transformar um grupo de situações deprimentes em fuga, em qualquer outras situações na qual se possa fugir. Eu queria falar um pouco da minha experiência. Eu tenho, ao longo dos anos, sentado junto com pessoas e ouvido e recebido delas a partilha de cada um desses passos. E eu tenho feito isso com bastante intensidade, diria, centenas de vezes me sentei com pessoas diferentes e que têm problema comum, né? Normalmente neuroses, normalmente infelicidades que têm origem no uso de substâncias, drogas ou na dificuldade, mesmo sem drogas, de viver uma vida com equilíbrio e com alguma paz. Então, essa relação de ouvir as pessoas, esse mergulho dentro do universo do ser humano para poder
ouvi-lo com paciência e muita atenção. Tem feito de mim também, como outras pessoas que assim o fazem, tem feito de mim um navegante da maravilhosa realidade interna do ser humano, compreendendo a natureza de suas dificuldades e os padrões que têm origem nessa natureza ancestral, básica, e que vivem durante toda a existência tentando produzir uma relação de perda, de infelicidade, de dificuldade, de ausência, de incapacidade de manter um relacionamento mínimo, aceitável, com quaisquer outras pessoas que possam entrar em contato com ele. Então, hoje eu estou inaugurando aqui uma série de lives que eu vou fazer, serão exatamente 12. O nome dessas lives, a chamada será Partilhando Passos. E aí vai ter Partilhando Passo 1, Partilhando Passo 2, até o Passo 12. E trazer para cada live a experiência de ouvir muita gente. Que em termos de Irmandades Anônimas, eles o chamam de apadrinhamento. É onde a gente pode ouvir, não como conselheiro, não como orientador naquela vida, apenas como ouvinte, e dá para a pessoa que está partilhando a grande oportunidade de permitir que alguém, seja quem for, pela primeira vez, possa ouvi-lo com atenção, carinho, paciência e compreensão para as coisas que lhe não são certas, a sua maneira de ver. Então, ao entrar nesse universo de recepção da existência do outro, a gente percebe que existe uma insistência de permanecer na solidão, no isolamento, não permitindo nunca, de maneira nenhuma, e que ninguém tome pé da realidade dele, não permitindo, construindo muros que limitam a intimidade do outro que possa esticar a mão em seu auxílio. E tendo uma relação com o mundo, uma relação de uma falsa vida, tentando mostrar para os que me cercam aquilo que eu não sou, tentando navegar pelo ouvido dos que ainda me ouvem, distribuindo mentiras daquele que eu gostaria de ser e não consigo. Então, uma vida plena começa a partir do momento em que um ser humano, que ao seu julgamento já cansou e já não consegue viver segundo a sua própria direção, não consegue mais se permitir ser o maestro da sua própria vida e começa a perceber há meses ou há anos que a sua gestão, a sua direção é que está impedindo que ele consiga sobreviver. Alguns até com essa maneira irresponsável, percebida, conseguem saber que o final prematuro se aproxima e não morrerão pelas drogas ou pelo álcool, ou morrerão pela incapacidade de se permitirem a serem membros participantes da sociedade humana. Ao se trabalhar passos, quando as pessoas expõem a sua alma, o seu mais profundo interior para uma outra pessoa, elas estão promovendo o seu grande, primeiro, derradeiro pedido de socorro,
para que aquilo que o outro possa saber e que ele ainda não conhece é exatamente aquilo que vai lhe salvar. A capacidade de absorver o princípio espiritual de mente aberta, é dar permissão através do outro que o universo, que a sabedoria universal flua através do outro ser humano e venha também para a minha vida, para que eu possa me libertar das prisões construídas por mim mesmo. Então, quando se partilha passo, esse método fantástico, houve um Papa que usou a expressão, os 12 passos são a maior descoberta espiritual do terceiro milênio. E realmente são, né? A riqueza, o esplendor desses passos, na medida em que eles conseguem existir ativamente dentro do navegante da busca de novos mares, de novos ares, de novos sóis, de novos horizontes, na medida em que os 12 passos atuam na vida de uma pessoa, que ela permite que possam atuar, todo o quadro da realidade circundante começa a mudar. Tudo começa a fazer sentido, a vida começa a fazer sentido. Um mundo anteriormente solitário, um mundo onde só existia ele como se fosse um deserto, parecido com Mad Max, um deserto cheio de misérias. Um mundo aprofundado na miséria começa a aparecer no seu deserto particular algumas pequenas plantas trazendo o verde, trazendo a flor, trazendo a vida. Todo mundo tem o direito exerce o seu direito de nascer e viver durante um tempo montando aquilo que vai tentar ser, montando aquilo que pensa que sejam as suas melhores possibilidades. E aí, numa vida já pré-adulta, já adolescente, ele sai pelo mundo com uma bolsa cheia de verdades particulares para poder testá-las na sua existência e perceber, muitas vezes, demoradamente, que aquelas verdades são mentiras e que não servem para absolutamente nada. Há um momento onde o desespero humano atinge um grau de sinceridade, um grau de humildade, de olhar para o mundo e gritar: tem alguém aí que possa me ajudar? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ser eu. A maneira com que eu vivo constrói a minha própria infelicidade. A maneira com que eu vejo o mundo faz com que eu olhe pessoas e coisas de uma maneira profundamente equivocada e me coloca numa relação com elas de produção constante de prejuízos, primariamente para mim mesmo, e, em segundo lugar, para o mundo que me cerca. Capitular, se render é a grande vitória. Se permitir aprender e buscar no outro a palavra que eu ainda não sei. Posso ser uma pessoa suspeita porque sou apaixonado pelo espaço. Assim, há muitos anos. E a minha relação com esses passos, ela se estreita na proporção em que eu vejo o outro também ter interesse por eles e tentar colocar na vida dele, da maneira em que lhe foi possível, essa maravilha e começar a desenrolar aquele melaço de linha enrolada que significa a vida que eu vivi até aqui. Gritar pela ajuda do outro significa continuar acreditando na vida. A palavra esperança, ela é traduzida por aquele grande momento onde eu olho para o mundo e vejo que nele existem pessoas que constituem a minha própria salvação.
Eu não posso continuar vivendo, tentando sobreviver, como se eu fosse um barco que saísse na viagem da vida pelo mar, me distanciando do porto e da terra, ou das terras do continente, e não levando comigo nenhum colete salva-vida, nenhuma boia. Se por uma colisão com uma baleia ou com iceberg, se por uma desgraça uma parte do barco ficar furada e esse barco for profundo, eu vou também. A minha relação com a vida é que vai definir se eu vou me afogar de uma maneira final e se eu vou transformar minha vida em afogamentos permanentes, diários, semanais, mensais. Ninguém aguenta viver disso. Então, trabalhar passo, se envolver com um programa de recuperação, significa ter um barco que vai navegar pelos mares da vida, levando consigo a boia, levando consigo a possibilidade de salvamento, mesmo que eu navegue em dias de sol quente, de céu azul, e a possibilidade de me afundar e morrer naufragado, ela sempre está presente. Levar a boia significa que eu não sou tão autossuficiente e que nada vai acontecer. Acreditar, eu posso não querer acreditar e que virão os temporais. Posso não querer acreditar que os temporais não vão me perturbar e não vão me fazer naufragar. Mas mesmo não acreditando, eu preciso levar a boia, que se por uma razão que pertence ao próprio movimento da existência, o dia de amanhã, o dia de sexta-feira, o dia qualquer da semana que vem ou do ano que vem, alguma coisa vai acontecer com a minha navegação e se eu não tiver a boia, eu não vou flutuar. Eu não vou conseguir sobreviver para que seja salvo da minha própria destruição. Acreditar significa trabalhar passo para o dependente ou para a pessoa que tem problemas e nos quais ela possa achar nos 12 passos a saída gradual das suas situações de aflição. Trabalhar passo significa viajar pelos mares longos da vida e levando sempre a boia. Eu tenho assim um sentimento de gratidão muito grande, porque eu digo que existem momentos de muito aprendizado permanente, constante, de grande profundidade na vida. Um deles é poder ouvir o outro. Um deles, seguramente, é poder entender, é poder participar dessa generosidade que alguém tem comigo de permitir que eu lhe conheça o universo interior e possa me identificar com ele ou com partes deles. E o crescimento, a impressão mais profunda, o desejo de recuperação, de crescimento, de se manter num estado permanente de esperança, ele também e principalmente acontece a partir de ouvir o que o outro tem a dizer. Toda a experiência, toda, absolutamente, sem excetuar nenhuma, toda a experiência é vida e toda vida é fundamental, esteja ela em qualquer nível, em qualquer estado, ela contém uma riqueza de ensinamento que só tem possibilidade de aprender aqueles que ouvem. Não seja surdo, para de falar e presta atenção. A sua salvação
física, psicológica, emocional, espiritual, depende de quão claro você consegue ouvir o outro que habita o mesmo planeta, o mesmo plano. Então, essa é uma live de abertura, é uma live inicial de todo um trabalho que eu vou iniciar, assim, de uma maneira bastante rápida. E, assim, a próxima vai ser partilhando o primeiro passo. E aí, como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou escolher algumas perguntas do primeiro passo, do guia para trabalhar os passos, e vou pensar junto com vocês sobre elas. E vou tentar ajudar, se isso for me permitido, espalhar por aí a mesma paixão, ou uma paixão maior do que a minha própria. Boa viagem a todos nós, na busca de se saber, de conhecer esse mim mais profundo e conhecer esse todo que nos circunda e que é pura energia e que, ao aprendê-la, ao participar, eu me sinto parte importante desse todo, apesar de mim, de qualquer coisa que eu possa estar sendo naquele momento. Que nenhuma infelicidade seja tão pesada, seja tão profunda, que tenha a capacidade de te fazer naufragar. Você pode beber água, você pode pensar até que você está se afogando, mas continua nadando. Acredita, tem esperança. A vida é movimento. Já se foram uns 20 minutos e eu agradeço a todos vocês que estão comigo aqui agora e o tempo todo. Agradeço esse mundo de gente que eu conheço, que tem a mesma necessidade que eu tenho. Agradeço a todos vocês que me entendem e agradeço àqueles que também não entendem, mas que estão buscando entendimento. Obrigado. Grande domingo para todos nós. E essa live vai lá para minha conta, Sergio.Murilo. Divulguem a conta no YouTube e compartilhem para que outros também tenham a oportunidade de participar dessa festa em busca de um estado espiritual pelo que a vida vale a pena viver. Beijo.